Eu quero convidá-los, irmãos, a agora abrirem comigo em Efésios. Nós daremos continuidade à série de sermões em Efésios. E hoje será em Efésios 3. Nós encerramos o capítulo 2 no domingo retrasado. E hoje nós daremos continuidade à série de sermões. Nós tivemos um intervalo. No domingo passado foi aniversário da igreja. Louvado seja o nosso Deus por isso. Eu queria muito ter estado aqui com os irmãos, mas eu tive que ir para o seminário. Mas eu vi as fotos e foi uma festa muito bonita. E louvado seja o nosso Deus por isso. Então nós retornamos aqui para Efésios capítulo 3. E nós faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo 13. Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13. Estamos todos, podemos acompanhar a leitura. E assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui instituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. E eu quero orar pedindo para que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a sua palavra, e não apenas a compreendermos, a desejarmos vivê-la para a glória do nosso Senhor Jesus. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por este culto. Mas nesse momento, Senhor, nós pedimos em especial que nós queremos ouvir-te falar por meio da pregação da tua palavra. Então nós pedimos que derrames do teu Santo Espírito, que o Senhor nos habilite, ilumine os nossos olhos, o nosso coração, a compreendermos, Senhor, a tua santa palavra. Que nós possamos entender o mistério de Cristo Jesus, que brilhou mediante a sua graça, tanto para judeus como para gentios. E nós te louvamos por isso. E nós pedimos que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo e que essas palavras, de fato, atuem no nosso coração, encontrem terreno fértil no nosso coração. Senhor, eu também peço que me enchas do teu Espírito e permita com que eu fale de acordo com a tua vontade em Cristo Jesus. Que não seja mais eu falando, e que seja o Senhor falando por meio de mim, pelo teu Santo Espírito. Que nós sejamos grandemente cheios da tua presença. E que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, que nós possamos ter o desejo de vivê-la para a tua glória. E é dessa forma que nós oramos, e que no final deste sermão eu não tenha mérito algum, nem os meus irmãos tenham mérito algum por compreenderem a mensagem, mas que toda a honra e toda a glória seja dedicada única e exclusivamente ao teu nome. E é dessa forma que nós oramos extremamente gratos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Amém, louvado seja o nosso Deus, retornando aqui para a exposição do livro de Efésios. E eu, quando preparava este sermão, olhei para o texto e falava do mistério de Cristo. Me fez lembrar de uma fase da minha vida em que era muito pentecostal e que eu, às vezes, escrevia algumas frases de efeito, mais ou menos profundas. Na altura, eu achava que eram profundas. E as pessoas, os meus amigos com quem eu compartilhava, diziam, nossa, que profundo. E muitas vezes elas não entendiam muito bem o que eu tinha dito ou o que eu tinha escrito, mas elas olhavam para aquilo e liam e diziam, nossa, que profundo. E às vezes eu que escrevia as frases e falava, ou falava as frases, ou lançava as frases de efeito, nem eu mesmo entendia aquilo que falei. E quando as pessoas questionavam, puxa, que legal, o que é isso? Eu dizia, é mistério. É mistério de Deus. E era muito interessante. Foi uma fase em que eu estava começando a caminhada na fé. E eu me lembro muito bem dessa fase e de algumas besteiras que acabei cometendo. Mas louvado seja o nosso Deus que tem trabalhado. E hoje eu compreendo de forma diferente o que de fato é o mistério. E o texto de hoje fala exatamente sobre isso, sobre o mistério de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele aqui neste texto, ele explica a situação que ele estava passando. A igreja sabia que o apóstolo Paulo estava preso e, ao mesmo tempo, ele esclarece algumas verdades sobre este mistério de Cristo que está sendo falado aqui no texto, o mistério de Cristo à igreja. E no Novo Testamento, o mistério não é algo enigmático, aquela coisa profunda que nós ouvimos e dá a sensação que sentimos alguma coisa, pensamos que entendemos e não entendemos absolutamente nada, não entendemos tanto quanto achamos. E o Novo Testamento deixa muito claro que o mistério de Cristo não é algo enigmático, indecifrável, mas sim que é uma verdade que se manteve oculta em eras passadas, propriamente no Antigo Testamento, mas que agora esse mistério foi revelado para aqueles que pertencem à família de Deus, que nós que somos filhos de Deus, chamados em Cristo Jesus. Nós já vimos em sermões passados que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nós fomos salvos pela graça de Deus, nós fomos amados por Cristo Jesus. Nós também vimos em sermões passados, na segunda parte do capítulo 2, que nós não tínhamos parte nenhuma com Deus, nós estávamos sem Deus no mundo e sem esperança, mas Deus nos pacificou, Deus nos deu paz com Ele e nos deu paz uns com os outros, judeus e gentios na mesma igreja. E é exatamente esse mistério santo que é falado aqui, esse mistério ou um segredo santo que se manteve oculto, obscuro para os incrédulos, mas que ele tem sido compreendido e guardado como um bem valioso, um bem precioso para o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. E Paulo ele explica esse mistério exatamente no capítulo 2, do verso 11 ao verso 23, em que os cristãos e gentios, ou os cristãos gentios, encontram-se unidos aos cristãos judeus em um só corpo. Povos que antes eram inimigos, povos que antes se desprezavam, povos que antes se odiavam, hoje no reino de Deus eles são unidos, eles são irmãos em Cristo Jesus. Apesar da diversidade cultural, apesar da diversidade, nós como igreja já conseguimos testemunhar isso, diversidade de temperamentos e personalidades, ainda assim eles estão unidos em Cristo Jesus. E eu acho isso interessante que pessoas de temperamentos diferentes, personalidades diferentes, conseguem se relacionar de forma saudável. E isso só é possível no reino de Deus. E isso é muito interessante. E agora o apóstolo Paulo, ele vai explicar o impacto desse mistério. Judeus, cristãos, ou cristãos gentios e cristãos judeus, fazendo parte da mesma igreja, e ele vai explicar o impacto desse segredo santo, desse mistério de Cristo, que tomou conta da minha vida e da sua vida, tomou conta da igreja daquele tempo, e esse mistério mostra exatamente o que é que nós devemos, o que é que nós somos em Cristo Jesus, mas também apresenta o que é que nós somos, ou como nós devemos nos posicionar diante dessa verdade que foi exposta, que nós somos um só em Cristo Jesus. E nós, diante dessa compreensão, nós estaremos vendo essas partes envolvidas.
né? Que impacto, que relevância tem esse mistério de Cristo na vida de cada um de nós? Que impacto teve naquela altura para os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus? E nós falaremos sobre isso. Então, como tema para hoje, nós temos o seguinte: a relevância do mistério de Cristo para a igreja. Nós estaremos vendo a relevância, a importância desse mistério que se revelou em Cristo Jesus para a igreja de Cristo. E em primeiro lugar, o mistério de Cristo ele foi relevante para o ministério do apóstolo Paulo. E o que nos deixa bem claro, ou o trecho que nos deixa muito bem claro, isso é o verso 1, ou versículo 1 ao versículo 5. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo aqui a leitura do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Como eu havia dito, esse mistério ele foi revelado nos versos anteriores, no capítulo 2. E diante dessa compreensão, ou diante dessa verdade, a melhor maneira de nós compreendermos a importância desse mistério para a vida do apóstolo Paulo é observar alguns dados que o texto bíblico nos apresenta. Em primeiro lugar, nós enxergamos o apóstolo Paulo aqui no verso 1 dizendo que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. E ele era prisioneiro porque pregava e cria no novo plano de Deus. E esse plano de Deus era unir os cristãos judeus e gentios em um só corpo. Ambos fazem parte do corpo de Cristo e da igreja. E para os judeus ortodoxos do tempo do apóstolo Paulo, os gentios não passavam de cachorros. Eles tratavam os gentios, os povos que não eram judeus, como uma classe inferior, como seres humanos inferiores. Então existia esse desprezo, essa discriminação. E o problema não é apenas que os judeus ortodoxos daquele tempo desprezavam os gentios. O problema é que até os próprios judeus cristãos não tratavam de maneira muito diferente. Existia essa discriminação entre aqueles que se achavam os cristãos verdadeiros, porque eles tinham o sangue de Abraão, desprezando aqueles que não tinham sangue de Abraão, mas que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E diante disso, quando Cristo salvou o apóstolo Paulo, ele era líder do judaísmo, ele era um dos líderes desse judaísmo ortodoxo que odiava os gentios, aqueles povos que não eram judeus. E pela providência de Deus, quando Paulo começa o seu ministério, ele inicia na igreja em Antioquia, que era uma igreja constituída tanto por judeus como por gentios. E o ministério do apóstolo Paulo começa nessa igreja em que judeus e gentios estavam caminhando de forma harmoniosa. Com certeza, não era uma igreja perfeita, às vezes aconteciam alguns problemas, mas era uma igreja que se amava em Cristo Jesus. E na Assembleia, um dado histórico narrado no livro de Atos, o apóstolo Paulo, na Assembleia realizada em Jerusalém, para determinar a posição dos cristãos gentios, o que eles tinham que fazer, o que não tinham que fazer, porque os judeus cristãos, ou os cristãos judeus, queriam que eles praticassem os rituais do povo judeu, que guardassem a lei, que fossem circuncidados, que fizessem ou participassem das mesmas festas que os judeus. E houve uma Assembleia para resolver esse problema, porque essas questões para os judeus não era uma questão de salvação. Cristo não trouxe isso como uma questão de salvação, era uma questão cultural para o judeu. E o gentio não tinha nenhuma obrigação de guardar exatamente as mesmas coisas que o judeu. O apóstolo Paulo é interessante que ele mesmo era judeu e ele participa dessa assembleia e ele de forma brava defende a liberdade e a unidade dos cristãos gentios com os cristãos judeus. Então o apóstolo Paulo era um defensor de que o evangelho não era apenas para judeus, mas também era para gentios, povos que não tinham ou que não faziam parte da linhagem de Abraão.
E diante disso, desde o início da vida cristã do apóstolo Paulo, Deus deixou muito bem claro para ele que ele havia chamado o apóstolo Paulo para levar o evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo, ele permaneceu fiel a esse chamado. O apóstolo Paulo, ele sempre ministrava e fundava igrejas locais que eram constituídas tanto de judeus como de gentios. O apóstolo Paulo foi fiel àquilo para o qual Cristo o chamou. E diante disso, nós entendemos, nós já vimos que o apóstolo Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele estava preso a essa missão. Ele estava preso a esse chamado. Não obstante ele estar preso, ou ele estar de fato numa prisão, mas ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Tanto mais que o que o levou à prisão foi a pregação do evangelho, foi a fidelidade a esse evangelho, a esse chamado que Deus o deu por meio de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo era prisioneiro de Cristo. E ele também era prisioneiro por causa do evangelho de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, aqui no texto, ele não era apenas prisioneiro por causa do mistério de Cristo Jesus. Ele também era ministro desse mistério. Ele não foi chamado apenas como prisioneiro, mas ele foi chamado como ministro. E como diz aqui o texto bíblico, Deus deu uma dispensação, a fim de que ele pudesse ir aos gentios, contar ou proclamar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, e essa mensagem era então o grande cerne, o centro da mensagem do apóstolo Paulo. E o termo dispensação, para explicar um pouquinho aqui para os irmãos, o que é esse termo dispensação, mas o que é isso, seminarista? Dispensação, o que é? Dispensação, ele vem de duas palavras gregas, e uma delas é oikos, que significa casa, e a segunda é nomos, que significa lei. Então, juntas, as palavras significam oikonomos, que significa lei da casa. Então, a ideia aqui do texto bíblico, dessa dispensação que foi dada ao apóstolo Paulo, é uma lei que Deus deu ao apóstolo Paulo para que ele cumprisse de forma fiel. E o termo, é interessante que o termo, e Deus deu essa dispensação para que o apóstolo Paulo fosse ministro. E o termo que nós conhecemos hoje por economia é derivado desse termo, oikonomos, é muito interessante. E fala exatamente sobre essa lei, ou se trata sobre essa lei que foi dada, ou se trata também de mordomia. Ambos são sinônimos e se complementam. Essa ideia de mordomia. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado para servir a Cristo Jesus, pregando o evangelho para os gentios. E diante disso, Deus fez do apóstolo Paulo dispenseiro desse mistério, né? Um administrador, um servidor desse mistério de Cristo Jesus dado à igreja. Ele deu a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios. E não bastava apenas ele ganhá-los para Cristo, fundar igrejas locais ou ministérios locais. O apóstolo Paulo também deveria ensinar sobre a sua posição maravilhosa em Cristo Jesus, como membros do corpo de Cristo, participando da graça de Deus em pé de igualdade com os gentios. Então o apóstolo Paulo tinha exatamente essa missão de dizer para os gentios: vocês estão no mesmo pé de igualdade que os judeus. Vocês têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios diante de Deus. E nós sabemos, pelo menos até onde eu sei, nenhum dos irmãos aqui presentes é descendente de judeu. Se alguém for, levante a mão, mas todos nós somos gentios. Nenhum de nós é judeu. Então essa verdade é para nós, irmãos, que nós somos judeus, que o povo de Deus da antiguidade, do Antigo Testamento, não é superior a nós. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Hoje nós podemos orar e Deus nos ouve como filhos, e Ele atende às nossas orações. Deus ele transforma o nosso coração, assim como transforma o coração de um judeu cristão. Deus opera na nossa vida, Ele nos dá vida da mesma forma que Ele dá vida a um judeu, e isso tem grande implicação nas nossas vidas. Porque nós estamos em Cristo Jesus, e é um grande privilégio nós desfrutarmos de vida verdadeira, nós desfrutarmos não mais de uma vida de acordo com os desejos do nosso coração, mas hoje nós vivermos de forma verdadeira por meio de Cristo Jesus. Isso no mesmo pé de igualdade que um
judeu. Isso é maravilhoso, isso é uma relíquia para a igreja de Cristo, para nós que não somos judeus. E essa verdade, como diz aqui o texto bíblico, fechando essa ideia da relevância desse mistério para o ministério do apóstolo Paulo, essa verdade, ela não havia sido revelada nas Escrituras no Antigo Testamento. A sua revelação, ela se deu por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, por intermédio do Espírito Santo, como nos diz aqui o texto. Eu quero convidá-los, irmãos, a lermos aqui o texto bíblico, o verso 4 e o verso 5, que nos diz o seguinte: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Então nós compreendemos que no Antigo Testamento não havia essa compreensão de que judeus e gentios fariam parte do povo de Deus. Alguns textos bíblicos apontam para isso. Apontam para judeus ou gentios sendo alcançados pela graça de Deus, sendo vivificados pelo próprio Deus e abençoados pelo próprio Deus. Mas não havia uma compreensão total daquilo que Deus estava preparando em Cristo Jesus. E nós enxergamos que o próprio Deus, e nós no relato de Atos, nos primeiros capítulos, Deus revelou pessoalmente ao apóstolo Paulo, quando Cristo aparece ao apóstolo Paulo, e ele revela ao próprio apóstolo Paulo que ele deveria compartilhar o evangelho com os gentios. E foi essa dispensação ou mordomia que foi dada ao apóstolo Paulo, a dispensação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. E nós sabemos que o apóstolo Paulo cumpriu muito bem o seu trabalho, porque o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou até aqui o Brasil. O evangelho chegou até Angola, lá minha terra. E hoje eu estou aqui pregando para os irmãos por causa do mistério de Cristo. Isso é belo. Isso é riqueza para a igreja de Cristo. E nós precisamos compreender as implicações que esse mistério tem sobre as nossas vidas. E isso leva ao segundo ponto da nossa mensagem. E nós entendemos aqui que o mistério de Cristo é relevante para os gentios. É relevante para nós. Não apenas relevante para o apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar para os gentios. É relevante para os próprios gentios, do qual eu e você fazemos parte. E nós precisamos entender a nossa posição em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que define a nossa identidade. É isso que define o que nós pensamos sobre nós mesmos. E é isso que define tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero convidá-los a lermos juntos aqui, ou a acompanhar a leitura aqui do verso 6, que nos diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então o texto deixa isso muito bem claro para nós. Em Efésios, nos capítulos passados ou no capítulo passado, nós descobrimos que a obra de Cristo na cruz não se ateve à salvação de pecadores como indivíduos. Nós também entendemos que o próprio Deus nos reconciliou. Ele nos reconciliou com Ele mesmo e Ele nos reconciliou uns com os outros. E é essa a verdade apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. É esse mistério que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. E nós podemos imaginar como eram de fato essas boas novas. Para o povo daquele tempo era algo que fazia um pouco de mais sentido, porque existia essa rixa, esse desentendimento entre judeus e gentios. Mas para nós também tem relevância, nós que também somos gentios. E em primeiro lugar, aqui no texto, o apóstolo Paulo diz que os gentios são co-herdeiros com os judeus e têm parte nas mesmas riquezas espirituais que Deus lhes deu em função da sua aliança com Abraão. Hoje nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Nós não somos descendentes de Abraão por linhagem sanguínea, mas por meio do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus, nós somos filhos da promessa. Nós somos considerados filhos de Abraão.
E em Cristo Jesus não existe qualquer vantagem ou qualquer vantagem, desvantagem entre judeus e gentios, pois nós estamos juntos e nós desfrutamos das mesmas riquezas em Cristo Jesus. Nós somos membros do mesmo corpo, da mesma igreja. Não existe um mais importante que o outro. Todos são filhos de Deus na mesma proporção e são valiosos diante de Deus. E o nascimento humano, nós sabemos, irmãos, que o nascimento humano, ou o nosso nascimento humano, determina as distinções de raça, quem é preto, quem é branco, quem é pardo. Muitas vezes existem essas distinções, né? Mas nós precisamos compreender que o nascimento espiritual promove a nossa união independentemente da raça, independentemente do status social. Então a graça de Deus, ela elimina tudo isso. Não existe mais preto, não existe mais branco, todos nós somos filhos de Deus. Não existe mais judeus, não existe mais gentio, todos nós somos filhos de Deus na mesma proporção, unidos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Entendendo que Cristo é o cabeça desse corpo e cada membro participa desse mistério. Além disso, nós conseguimos entender que em seu novo relacionamento, os gentios são coparticipantes das promessas. As promessas que Deus tem para os judeus também são para nós, que somos gentios. Em outros tempos, nós nos encontrávamos fora da aliança de Deus e não tínhamos nenhum tipo de direito em reivindicar as promessas de Deus. Mas agora em Cristo Jesus isso é eliminado e pessoas de etnias diferentes podem compartilhar das mesmas promessas por meio de Cristo Jesus. Então nós entendemos essa verdade, que esse mistério permite com que nós estejamos unidos no mesmo corpo, sendo judeus, sendo brasileiros, sendo angolanos, sendo chineses, japoneses, portugueses, todos nós estamos no mesmo corpo, no corpo de Cristo Jesus, e não há distinção nenhuma. Isso é uma realidade que nós vivemos, é uma realidade presente nos nossos dias. E esse mistério também não permite apenas que judeus e gentios vivam como um só corpo, que possam ter um relacionamento saudável em Cristo Jesus, mas também revela um novo poder. Deus nos dá um novo poder para que eu e você possamos viver cada vez mais de acordo com a vontade dEle em Cristo Jesus. E o verso 7 aqui nos diz o seguinte: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E é interessante que esse mesmo poder, irmãos, ele é demonstrado na vida do próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu ortodoxo, que foi alcançado pela graça de Deus, e um judeu foi chamado para evangelizar gentios. E diante dessa compreensão, nós conseguimos entender que esse poder que é dado à igreja, esse poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, ele é presente na vida da igreja. Ele está à nossa disposição na vida diária. Esse poder, ele é presente no nosso dia a dia. Então, por causa desse poder, por causa dessa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, esse mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos viver para a glória de Deus. Nós podemos viver de forma cristã em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos a cada dia ser mais parecidos com Cristo Jesus. Nós podemos enfrentar, inclusive, perseguições por causa do Evangelho, porque Deus nos dá esse poder por meio da sua graça que brilhou em Cristo Jesus. Então nós desfrutamos desse poder. Então não existem mais desculpas para nós vivermos do nosso jeito mal. Eu sou mesmo assim, eu sou desse jeito. Eu explodo com facilidade, o meu temperamento é mesmo assim. A graça de Deus diz o contrário. Não importa o temperamento. Pelo poder da graça de Deus, nós podemos ser transformados. Pessoas que têm um temperamento difícil podem ser transformadas e serem mansas como Cristo Jesus. Isso é uma riqueza que Deus nos dá. E nós entendemos essa riqueza, todos esses meios que Deus nos deu em Cristo Jesus, para vivermos de acordo com a sua vontade, no verso 8 do texto.
E nós entendemos aqui que essas riquezas, essas novas riquezas, elas são insondáveis e elas estão à nossa disposição. E o verso 8 nos diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E diante dessa compreensão, essas riquezas elas estão à nossa disposição. O apóstolo Paulo deixa essa verdade muito bem clara. E ele, quando se coloca como o menor de todos os santos, ele reconhece que nem mesmo ele merecia ser chamado pela graça de Deus. Nem mesmo ele, que era judeu, merecia ser chamado por Cristo Jesus. E ele fala dele mesmo para que as pessoas não tenham uma visão além daquilo que o apóstolo Paulo era. Tanto mais que em textos posteriores o apóstolo Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, que depois de Cristo é a maior figura da igreja no Novo Testamento, o maior missionário de todos os tempos. E ele se coloca como o menor de todos os santos, o pior dos pecadores, ou o principal dos pecadores. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo tinha uma compreensão correta de quem ele era. E nós, será que temos uma compreensão correta de quem nós somos? Porque o apóstolo Paulo não batia no peito e dizia: eu sou o apóstolo Paulo. Ele olhava para si mesmo como um servo de Cristo Jesus, igual a mim, igual a você, que fomos chamados pela graça de Deus. Ele não tinha mais privilégios do que nós, porque tanto ele como nós não merecíamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça que brilhou no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E isso ensina algo muito importante à Igreja de Cristo. A compreensão de verdades profundas da palavra de Deus não deve nos tornar orgulhosos. Por mais conhecimento teológico que nós tenhamos, por mais que nós aprendamos bastante, por mais que nós saibamos recitar textos bíblicos de cor, isso não deve nos tornar orgulhosos e arrogantes. Antes, pelo contrário, quando o nosso coração é descansado pela graça de Deus e nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, ao invés desse conhecimento nos exaltar, ele nos humilha, ele nos fere, ele nos coloca no nosso lugar, ele mostra que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós somos miseráveis, que nós precisamos da graça de Deus em Cristo Jesus, que esse conhecimento não foi dado para nossa arrogância, mas foi dado para que nós a cada dia tenhamos um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Para que a cada dia nós possamos nos colocar na dependência de Deus e pedir, como o apóstolo Paulo ora, para que a igreja seja cheia do Espírito e que nós a cada dia possamos fazer essa oração: Senhor, encha-nos do Teu Espírito para que nós sejamos mais parecidos contigo, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. É para isso que serve o conhecimento bíblico e o conhecimento teológico. E eu que vos falo, eu tenho acesso a muitos livros, eu tenho acesso a coisas profundas. Eu acabei de ter uma semana intensiva no seminário, e é muito interessante que o meu relato e dos meus colegas, diante de tanto conhecimento bíblico, diante de professores que sabem tanto e são humildes, e nós conseguimos enxergar Cristo neles, esse conhecimento não nos torna arrogantes, antes pelo contrário, ele nos humilha. Mostra o quão grande é o nosso Deus, o quão pequeno nós somos. Então essa compreensão precisa nos humilhar. Porque quando nós somos humilhados, quando nós reconhecemos quem nós somos, aí o Senhor nos exalta. E essa exaltação não é Deus nos dá aquilo que nós queremos, casa, carro, realizar os nossos sonhos. Ele nos exalta, nos fazendo mais parecidos com Cristo Jesus, fortalecendo a nossa fé, nos tornando mais resilientes, mais resistentes às batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Mesmo quando passamos por circunstâncias difíceis, nós não desfalecemos, porque o melhor de tudo é que Deus está conosco e Ele nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso quando Deus mostra para ele que o mais importante é a graça dele. Ele reconhece: Senhor, eu queria que o Senhor tirasse esse espinho da minha carne, mas eu compreendo que a tua graça me basta, que o poder de Cristo se aperfeiçoa nas minhas fraquezas.
porque quando eu estou fraco, então sou forte. Então que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Que o conhecimento, e nós estamos numa igreja bíblica, que é zelosa por uma boa teologia, mas que isso não nos torne arrogantes, que isso nos torne humildes, para amarmos mais a Deus e amarmos mais ao próximo. Terceiro ponto da nossa mensagem. O mistério de Cristo é relevante também para os anjos. Isso é muito interessante aqui no texto. Eu quero convidá-los a acompanharem aqui o verso 9 e o verso 10 do texto, que diz o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo aqui, se referindo a principados e potestades, ele está falando dos anjos. E eles também fazem parte desse grande segredo. Então Deus, ele está instruindo os anjos por intermédio da igreja. Isso é muito interessante. Os anjos aprendem com a forma que Deus atua na igreja. E o apóstolo Paulo, ele usa essa designação, né? Principados e potestades, para se referir aos anjos, e aqui se referir aos anjos bons, aos anjos eleitos, porque sabemos que existem os anjos maus que se rebelaram contra o Senhor, que são liderados por Satanás, o nosso inimigo. É interessante também que o apóstolo Pedro, ele mostra na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 10 ao 12, que os anjos, eles se alegram quando o pecador se arrepende, né? Isso está em Lucas. Lucas mostra que os anjos, eles se alegram quando o pecador se arrepende. Mas também mostra aqui em Pedro que os anjos, eles tinham curiosidade de saber acerca do plano da salvação. Eles tinham essa curiosidade, porque Deus não revelou aos anjos. Eles também estão acompanhando o decorrer da história e eles estão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus, como nos diz aqui o texto. Os anjos se alegram, isso é interessante, né? O texto bíblico, quando diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende, são os anjos festejando quando eu e você nos rendemos a Cristo Jesus. Isso é muito interessante. E diante disso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 9, diz que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens. Então nós estamos sendo observados pelos anjos e também estamos sendo observados pelos homens. Mas como é que os anjos aprendem com a igreja? Os anjos aprendem com a igreja. Como é que eles aprendem? O que é que eles aprendem com a igreja? E o texto responde: eles aprendem a multiforme sabedoria de Deus. E sem dúvida, os anjos, eles conhecem o poder de Deus. Eles são seres sobrenaturais. Eles observam a criação. No entanto, a sabedoria de Deus manifesta na sua nova criação, a igreja, é algo inédito para os anjos. Eles estão aprendendo. Eles não tinham conhecimento desse plano. Eles executavam os planos de Deus, mas Deus não revelava aos anjos que planos eram esses. E eles também estão aprendendo. E a ideia aqui, quando os anjos veem Deus realizar o seu plano da salvação e louvam a sabedoria de Deus. A ideia é essa. Quando eles conseguem enxergar Deus atuando no meio da igreja, Ele fazendo com que pessoas de etnias diferentes, temperamentos diferentes, conseguem ter um relacionamento saudável, eles estão expectantes, eles se alegram com isso. E diante disso, eles entendem a multiforme sabedoria de Deus. A ideia aqui de multiforme sabedoria é de algo multicolorido. Eles conseguem ver as variações da sabedoria de Deus. Eles conseguem notar o quão sábio é o Senhor, o quão insondável e variável são os caminhos do Senhor. Então eles conseguem enxergar isso enquanto o tempo está decorrendo, indicando a beleza da variedade da sabedoria de Deus no seu grande plano da salvação em Cristo Jesus, que eu e você fazemos parte.
E nós encontramos aqui, é interessante, aqui no verso 10, nós encontramos aqui uma declaração extraordinária, quando aqui o texto bíblico diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. É uma declaração extraordinária, porque agora os cristãos, ou todos os cristãos, devem ser dispenseiros, devem pregar essas boas novas, devem viver de acordo com essas boas novas. E esse segredo que foi mantido no Antigo Testamento, tão importante para o apóstolo Paulo, ele precisa ser importante para nós, porque Deus colocou esse mistério nas mãos da igreja, para que eu e você possamos divulgar que em Cristo Jesus há salvação, que no reino de Deus há abrigo para todos os povos, que Deus ele pode dar vida e vida verdadeira em Cristo Jesus, que a humanidade, se continuar caminhando de acordo com o seu próprio coração, ela vai para o inferno, que a condenação ela vem e que existe abrigo para essa condenação, e esse abrigo é no reino de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos chamados a isso, irmãos, a pregarmos essas boas novas de Cristo Jesus. Quarto e último ponto da nossa mensagem. O mistério de Cristo é relevante não apenas para os gentios, mas para os cristãos do nosso tempo. E nós compreendemos essa verdade aqui no texto bíblico, do verso 11 ao verso 13 do nosso texto, que nos diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E nós entendemos que quando Deus salvou o apóstolo Paulo, confiou ao apóstolo Paulo esses preciosos tesouros do Evangelho. O apóstolo Paulo, por sua vez, transmitiu essa verdade a pessoas fiéis, a pessoas que foram chamadas pela graça de Deus. E ele exortou essas pessoas a guardarem essas verdades. E a ideia aqui de guardar é viver de acordo com essas verdades e também de compartilhar essas verdades. Isso também recai sobre nós, porque essa mensagem chegou até nós. Essa mensagem não é apenas para a igreja de Éfeso, essa mensagem é para a igreja de hoje. Eu e você temos essa missão de compartilharmos as boas novas e vivermos de acordo com a vontade de Deus. E nós compreendemos isso pelo fato de que Cristo Jesus nos chamou, Ele nos deu uma nova vida, uma vida que nós não podemos perder, porque nós entendemos que fomos salvos pela graça, e se nós fomos salvos pela graça e não pelos nossos méritos, então nós não podemos perder a salvação por causa das nossas obras más. Então, quando Deus nos salvou, Ele mesmo se assegura de guardar a nossa salvação. E as bênçãos que Deus nos dá, elas são presentes, elas são reais. E compreendendo isso, nós podemos ir diante de Deus com fé, porque ainda que nós pecarmos, nós sabemos que Deus ele nos perdoa, porque nós somos filhos. Ainda que vacilarmos, Ele nos perdoa. Então nós podemos com confiança e com fé viver de acordo com a vontade de Deus. Nós vivermos de acordo com a nossa fé em Cristo Jesus. Nós podemos confiar em Deus em todos os momentos, porque Ele é digno de confiança. Ele é o Senhor que criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas. E esse Deus que está no controle de todas as coisas é o Deus que nos salvou, que nada sai do seu controle. Então nós podemos com confiança viver de acordo com a vontade de Deus que brilhou em Cristo Jesus. E nós entendemos que Deus ele operou uma obra por nós em sermões passados, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que Ele operou uma obra por nós, mas também Ele opera em nosso favor, ou Ele opera em nós e por intermédio de nós. E todos os recursos necessários se encontram à nossa disposição para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E dentro dessa compreensão, nós entendemos que dentro da igreja não existem mais distinções nacionais, não existem mais distinções raciais, não existem mais distinções políticas, se quem é do Lula, quem é do Bolsonaro. Não existe isso no corpo de Cristo, gente. Não existem mais discriminações físicas ou limitações físicas. Não existem mais distinções sociais, status sociais. Na igreja de Cristo nós somos um. Isso precisa prevalecer.
Não existe mais judeu, grego, liberto. Todos nós estamos em Cristo Jesus. E esse discernimento acerca do plano de Deus na nossa era não apenas nos leva a confiarmos no Senhor, mas também nos dá coragem em meio a situações difíceis. E é isso que o apóstolo Paulo diz no verso 13, que as pessoas elas precisam estar confiantes no Senhor, porque o que o apóstolo Paulo está passando é glória para a igreja, é glória para o apóstolo Paulo. Ele estar preso por causa do evangelho é glória. Então nós podemos confiar em Deus nos momentos difíceis. E nós entendemos, irmãos, que as nossas bênçãos, elas não são materiais. As bênçãos que Deus nos deu, elas são espirituais e todas elas nos foram dadas inteiramente em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos apropriar delas com fé. E nós precisamos entender que quando pecamos contra o Senhor e temos aquele sentimento de que nós estamos distantes de Deus, não quer dizer que Deus nos retirou essas bênçãos espirituais. Apenas que nós deixamos de desfrutá-las, apenas que nós deixamos de buscá-las. E nós podemos sempre nos arrepender e buscar o nosso Deus. E nós temos plena certeza de que esses recursos eles estão disponíveis à Igreja de Cristo. Então que nós compreendamos essa verdade, que nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. E que o nosso Deus, Ele trabalha para o nosso bem. Ele trabalha para o seu santo propósito, para que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. E para nós fecharmos o nosso sermão, irmãos, eu quero trazer algumas breves aplicações para nós refletirmos sobre como é que está a nossa vida diante dessas verdades que nós ouvimos nesta noite. Nós precisamos entender, irmãos, que quem não entende o mistério de Deus em Cristo Jesus, em sua igreja, vai tentar caminhar de forma muito diferente. E quando alguém tenta caminhar de forma diferente, fora do propósito de Deus para a igreja, vão surgir problemas. Nós seremos um empecilho para o crescimento do corpo de Cristo. E você vai caminhar de uma forma bem equivocada. Você estará numa direção muito equivocada. E nós precisamos entender isso. Esse mistério de Cristo à igreja. Nós também precisamos compreender que as igrejas de Deus na terra, as congregações locais e a nossa congregação é uma delas, não deve ser uma congregação de panelinhas. Porque em Cristo Jesus não existem distinções. Então as panelinhas têm que terminar na igreja, gente. Isso não pode acontecer na igreja de Cristo Jesus. Que fica muito bem claro que é o grupo do Luiz, que é o grupo do Levi. Estou dando um exemplo, Levi. Não, isso não pode existir no corpo de Cristo. Não é para isso que nós fomos chamados. Isso precisa terminar, que de repente depois ficam rixas entre grupos e um fala mal do outro e começam a se olhar como adversários, ao invés de se olharem como irmãos em Cristo Jesus e edificarem o corpo de Cristo Jesus. Então nós precisamos refletir sobre como é que nós temos lidado com a igreja. Então não podem existir panelinhas na igreja, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Se é o grupo que é elite, o grupo dos mais antigos, isso na igreja de Cristo não existe. Nós somos filhos de Deus, na mesma proporção, com os mesmos direitos, com os mesmos privilégios diante de Deus. Não deve existir ninguém mais privilegiado que o outro. Nós precisamos compreender essa verdade. Diante disso, nós também compreendemos que a igreja não deve estar presa à cultura. A igreja não pode estar presa a classes sociais ou a qualquer distinção física. A nossa identidade em Cristo Jesus transcende tudo isso. Nós não podemos nos prender a isso, irmãos. Antes, pelo contrário, nós temos que ser sal da terra, a luz do mundo. E como é que nós seremos sal da terra e luz do mundo se dentro da própria igreja nós temos os mesmos problemas? Discriminação entre pessoas. Não tem como. Como é que você vai iluminar? Até onde sei, luz apagada não ilumina. Não tem como, gente. Então nós precisamos entender isso e viver como igreja, sem discriminação nenhuma. E nós precisamos entender
que a identidade espiritual da igreja deve estar sujeita à autoridade de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E nós também precisamos compreender, em último lugar, que Deus deseja revelar esse mistério ao mundo. E Ele quer usar cada um de nós para que todos os povos conheçam e adorem ao Senhor. Nós temos essa missão e que nós compreendamos ela, que gentios e judeus fazem parte da mesma igreja e que nós, como gentios que não somos judeus, possamos cumprir a nossa missão e desfrutar dos privilégios que temos em Cristo Jesus. E que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero pedir ao grupo de louvor que vem aqui à frente, nossa equipe de louvor. Eu quero convidar você, meu irmão, que se coloque em pé e nós possamos entoar a primeira e última estrofe desse cântico que nós entoaremos agora, que fala da nossa segurança em Cristo Jesus. Que hoje nós podemos, sim, desfrutar de confiança e segurança em Cristo Jesus.